Quero dar os parabéns pela igreja, né, que eu estava vendo sobre a revolta, né? Me lembra de Ruti, nós éramos também a menor igreja e sempre estávamos em primeiro lugar na devolução dos dízimos, né, na revolta, né? Mas qual é o segredo para ficar em primeiro lugar? Obediência. Parece que quando a igreja começa a crescer, ela perde esse espírito e a obediência a Deus, né? Então esse é o segredo. Esse é o segredo também para ficar pronto quando Jesus voltar, para sermos o primeiro. Eu sempre brinco com as pessoas, eu sou egoísta. A minha coroa é minha, não dou para ninguém. Porque você também tem a sua coroa lá. Vá lá e pega a sua. Uma das 10 virgens, né? 5 estavam preparadas e 5 não. Que a gente possa fazer parte das 5 que estão preparadas e não dormiram. Eu estava lendo essa semana ainda como vai ser nos últimos dias. Os filhos vão dizer: nossos pais dormiram com a esperança da volta de Jesus e Jesus ainda não voltou, ele nem vai voltar. Vai acontecer no futuro. Que a gente não seja essas pessoas, né? Que a gente fique firme, né, no caminho de Cristo, porque um dia Ele nos chamou, né? E ficamos felizes, né? Ardeu o nosso coração quando nos batizamos, quando aceitamos a Jesus. E eu vou confessar uma coisa: eu me batizei não acreditando na Ellen White como profeta da igreja. Não tenho vergonha de dizer isso. Hoje eu tenho certeza absoluta que ela é a profeta enviada por Deus e nos deixou essa mensagem. O triste é que tem uma profecia que diz que o espírito de profecia ia começar a ser deixado de lado. Isso é o triste. Eu me batizei não acreditando. Hoje eu vou morrer acreditando. E ela foi chamada por Deus. Hoje eu tenho um brinde para vocês. Só os que estão aqui, os que estão em casa não vão receber, né? Quem é que está com problema no amor, no casamento? Ou quer aumentar o amor no casamento? Que é melhor do que ter problema no casamento, né? Vamos para essa parte, aumentando. É isso aí. Que ninguém tenha, esse é o meu desejo, mas a gente sabe, né, que volta e meia tem uns perengues, uns probleminhas, né? Mas quem gostaria? Esse livrinho aqui são as 5 linguagens do amor. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar? É muito bom esse livro. Fizeram até um filme dele, né? Não sabia. Então vou deixar vocês descobrirem. Eles não são adventistas, mas assim eles fazem um trabalho muito bom na família, no casamento, né? E é muito interessante. 5 linguagens do amor. Eu acho que é Gary Chapman, né? Leia esse livro e coloque em prática. É amor de Cristo. A minha filha está rindo que eu devo ter lido errado, né? Mas eu não sou fluente em inglês. Eu sou até analfabeto em alemão, só sei falar e entendo. Até o português a gente fala errado, e quando descobriu o português, mudaram ele. Então eu falo tudo errado, nem português eu falo direito. Então quem gostaria de levar esse livrinho? Ele é grátis. Aquele que lê esse livrinho, agora tem que fazer no par no ímpar agora. Quem levantou primeiro? Eu não vi. Pode passar para ela me empresta. Ou podemos fazer no par no ímpar? Uma queda de braço. Não, Então eu vou dar para ti e depois tu dá para ela. Isso, E olha, a gente comprou esse livro aqui. Leem ele e comprem e dão para as pessoas, para os casais. Ele é muito bom esse livro. Vou tirar uma fotinha? Obrigada. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Vocês estão percebendo aqui que tem um negócio de ouro, né? Tô quase pensando em levar junto, é ouro puro, né? Puríssimo. É puríssimo, né? Quem sabe o que é isso? Todo mundo sabe, né? A Arca da Aliança, né? E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Quem me ajuda? 10 mandamentos. O que mais?
E ela floresceu já, essa aqui. Viu? Você viu, né? Faltou o maná. Faltou o maná. O maná, né? Vamos ler em 25 de Êxodo, verso 8. Todo mundo achou? Essa aí vai ser uma série sobre o santuário. Amém. Qual é a igreja que estuda o santuário? A única igreja que estuda o santuário. A Adventista do sétimo dia. E eu fico muito triste. A maioria dos adventistas não conhecem esse estudo. Se todas as igrejas, as pessoas lá fora estudassem o santuário, elas seriam adventistas. E estariam esperando a volta de Jesus. E hoje nós vamos começar a descobrir isso. São 13 lições. Vamos trabalhar bastante para até o final do ano a gente saber isso. Por que precisamos saber isso? Vamos ver hoje. O início, né? No verso 8 diz: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, e assim mesmo o fareis. Pode ir abrindo ali também já. Então, o que diz ali? Me farão um santuário para quê? Para Deus poder morar junto com as pessoas. Hoje a gente tem um santuário. O nosso corpo é o santuário, né? Que nós devemos cuidar dele, né? Comer coisas que fazem bem para a nossa saúde, não ouvir música que não estão de acordo com a vontade de Deus, não beber bebidas que não fazem a vontade de Deus, viver uma vida totalmente diferente. Mas podemos também considerar o santuário a igreja. Essa igreja, em algum lugar, algum canto, tem uma Bíblia enterrada. Quem é que participou na construção sabe me dizer onde é que está? Ninguém estava aí na época? Tem uma Bíblia aqui. Alguns pastores, até adventistas, dizem que a igreja, o prédio não é mais como a igreja antigamente. Mas ela faz, por isso que tem uma Bíblia em algum canto aqui, ali, em algum lugar. Eles não sabem? Não tenho conhecimento. Eu estava olhando para ele, eu vi que ele é antigo, já não velho, antigo. O fundamento foi feito, mas eu não me lembro na época se foi integrado na Bíblia no Espírito. Mas deveria, deve ter, que normalmente toda igreja, quando ela é construída, tem uma Bíblia. Eles colocam ela. Está em São José dos Missões, quando eu construí uma igreja, querendo, né? Sim. Que eu saiba, só se foi um descuido muito grande, mas normalmente tem. Eu não conheço nenhuma igreja que eu perguntei, que tem pessoas desde o início lá, né, que não tinha, né? E por isso que a gente sempre diz, venha para a casa de Deus e se sinta à vontade. Mas esse vontade não é colocar os pés em cima dos bancos, não é ficar correndo, tirando as crianças, que não tem como segurar, né? Mas é um lugar sagrado. Mas por que ele é sagrado? Não só porque tem uma Bíblia enterrada, mas porque nós estamos aqui. E quando um ou dois estiverem juntos, ali quem está junto? Jesus, Deus, né? Então esse lugar é sagrado. E como ele foi consagrado, alguns dizem que não tem nenhum problema em fazer qualquer coisa dentro da igreja. Eu digo que não. Tem coisas que não deveria fazer aqui dentro. Que nem, por exemplo, às vezes a gente pegava um filme na igreja de Guti para a gente assistir. Vocês acham certo assistir um filme dentro da igreja? Eu acho errado. Não é um lugar. Porque tu pode pegar qualquer filme, ele não é 100% cristão. Ele não é. E o que a gente fazia? A gente tinha uma salinha lá no fundo, pegava, fazia uma pipoca, olhava o filme e depois a gente aprendia com o filme, né? O que tinha de errado, o que tinha de bom. Eu sou um pouco mais antigo também. Eu sou da época que era proibido os irmãos ir no cinema. Aqui tem cinema em Criciúma? Não. Graças a Deus não se perde nada com isso. Por quê? Porque tu aprende coisas erradas ali.
o espiritismo e tudo mais. Aí o pastor, não sei se vocês conhecem, o Laerte Lanza, ele já estava no Novo Tempo também, já passava a missão. Foi o que batizou a Ana também, né? Foi? Apresentou isso. Eu confundo as ocasiões, às vezes. É a idade. E o que ele fazia? Ele fazia isso, ele pegava os jovens da igreja, no sábado de noite, e olhava um filme com eles. Mas depois, porque nós temos que aprender a ver os erros que o inimigo coloca dentro para nos enganar. E depois eles discutiam sobre o filme para ver o que estava certo e o que estava errado. E é muito bom isso. Tu aprende. Eu sou tão chato que eu vejo uma cena, eu já sei o que eles estão querendo dizer. O que eles estão querendo te ensinar. E a gente tem que ficar esperto, porque o inimigo, ele está como um leão ao nosso redor, pronto para morder. E às vezes, a gente abre a porta para ele vir e morder, porque a gente não tem conhecimento. Como é que diz aquele texto? Meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que vamos estudar o santuário para a gente aprender. Né? Outra coisa ali que falou, segundo o modelo que eu tenho te mostrado. Então, alguém mostrou o modelo. Por isso que esse santuário ele existe lá no céu. Porque o da terra era um modelo. Né? Vamos dar um enter aí. Por que estudar o tema do santuário? Eu já falei, ali tem o pátio, tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Né? Pode pular. Primeiro, o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. Segundo, a vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Bem diferente de nós hoje, né? Hoje a nossa vida está mais centralizada no mundo do que nas coisas de Deus. Né? Terceiro, tudo que acontecia no santuário era uma figura ou sombra das coisas celestiais. Era uma cópia e o que acontecia era uma sombra. Né? Continua. 4. O pecado surgiu aonde? No santuário. E é no santuário que ele precisa ser resolvido. Onde aconteceu o pecado com Lúcifer? No céu. No céu? Então foi aonde? No santuário. Então ele tem que ser resolvido também no santuário. Né? Para que servia o santuário aqui na terra? O que eles faziam no santuário? Quando o povo pecasse, né, o sacerdote fazia a questão de sangue no véu, né? E tudo representava Jesus também no santuário. Né? Exatamente. Quando eu era criança, eu comecei a ler a Bíblia e chegou na parte dos cordeirinhos, eu fiquei bravo. Nossa, mas Deus é muito cruel. Cordeirinho, bichinho, bonitinho, até hoje eu adoro os bichos. Coitadinho, não fez nada, por que tem que matar ele porque o outro fez coisa errada? Parei de ler a Bíblia, eu tinha acho que uns 10 anos. Eu não sou adventista de Deus, mas eu sempre gostei das coisas de Deus. Quando dava o desenho bíblico no SBT, há muitos anos atrás, eu levantava mais cedo, domingo de manhã, para assistir. E vocês lembram os sonhos, os pesadelos que eu tinha, que eu contei da outra vez? E eu nem sabia da volta de Jesus, dessas coisas tudo. Então, acho que eu sempre fui um escolhido de Deus, né, para se salvar. E vocês também. Todos nós somos escolhidos por Deus para se salvar. Pode ser de uma forma diferente. Eu tinha pesadelos. Eu não sei a vida de cada um de vocês. Mas Deus tem um jeito de chegar em cada pessoa. De uma forma, às vezes um problema no casamento, às vezes um problema com os filhos, às vezes um problema com os pais. Deus sempre tem uma forma de chegar a cada um de nós que quer nos salvar. Né? Vamos continuar ali. Primeira lição vai ser o santuário. Lógico, né? Se aqui da terra é uma cópia do celestial. Né? Estudar o santuário é estudar as lições dadas na Bíblia sobre a redenção humana
por meio do sacrifício e sacerdócio de Jesus Cristo. Se a gente estudar o santuário, a gente vai entender todo o sacrifício de Jesus. O porquê ele veio, porquê ele morreu, porquê os cordeirinhos, né? Algumas pessoas dizem que no Velho Testamento as pessoas se salvavam por guardar a lei de Deus. E hoje eles dizem que as pessoas se salvam pela graça de Cristo. Imagina chegar eu lá e Moisés, eu me salvei porque eu tive que guardar os 10 mandamentos. Eu tive que fazer isso, fazer aquilo. Eu não fiz nada. Eu só aceitei a Jesus e continuei a minha vida do mesmo jeito. Continuei roubando, matando. Daí as pessoas dizem, opa, não, eu não mato ninguém, eu não roubo. Mas guarda todos os mandamentos, guarda o sábado, não tem ídolos. Estranho daí, quando começa a apertar nos 10 mandamentos, tu percebe que eles não guardam somente um. E vai ser o grande conflito no final. Sábado versus domingo. Porque tu vai estudar toda a Bíblia. Tu não vai achar o domingo como dia santo. E sim o sábado. Vamos continuar? Ali, templo, santuário, tabernáculo. Né? Ali a gente tem Jesus, né? Consegue voltar? Mais um. Aí. Jesus sacerdote, né? Sumo sacerdote ali, né? Vocês vão começar a entender o que tem a ver com Jesus esse aí. Lá tem o templo, mas pode continuar. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Pode ir. Vê, pois, tudo que faça segundo o modelo e eu que te foi mostrado no monte. Lá no Monte Sinai, lembra por que Moisés demorou tanto? Foi mostrado para ele. Um modelo. Se tem um modelo, como é que tu vai fazer uma cópia disso se tu nunca viu? Exatamente, um modelo. A gente fez esse por quê? Obrigado, né? Vai continuar. Pode ir. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobre ele vieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande saraiva. Apocalipse 11, 19. Se o santuário não fosse importante, por que ele foi relatado em Apocalipse? Porque esse que teve na terra era o modelo daquele que estava lá no céu, né? E aconteceu a mesma coisa quando Moisés foi lá para o céu, né? Lá para o monte. Trovões, relâmpagos, né? E quando João viu, ele também viu a mesma coisa, né? Interessante, ó. Aquela flechinha ali no meio, né? Antes do pecado, depois do pecado. Então o santuário antes do pecado servia para quê? Primeiro, a adoração. Adoravam a Deus. Sim. O que mais tem lá? A morada de Deus. Aí, 2. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Êxodo 15, 17. Né? Então, eu pego textos bíblicos para provar as coisas que falam do santuário. Né? Então, era a habitação de Deus. Segundo, era local de adoração. Pode passar. Bendizei o Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. Então, era o lugar de adoração. Vamos para o próximo. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, antes do pecado, tinha as litúrgicas, né? A morada de Deus, adoração a Deus, né? E depois do pecado,
Aí o santuário mudou um pouquinho a figura dele, né? Vamos continuar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Então Satanás, o que ele queria? Ele queria ser superior a Deus. E aí começou o pecado dentro dele. É a mesma coisa eu ou você dizer aqui que a Bíblia está escrito vermelho e eu começar a dizer que é azul. É a mesma coisa. Eu estou me exaltando acima de Deus. É assim que teve um poder na terra também, e faria o quê? Mudaria os tempos e a lei. E hoje a gente vê que as pessoas adoram essa pessoa como se fosse o próprio Jesus. Então, cuidado. E o inimigo, ele sabe mexer com nós, sabe? Colocar na nossa mente, mas isso não é bem assim. Essa semana ainda falei com uma irmã, eu falei que eu estava muito preocupado com as coisas assim de Deus e tudo mais, né? E que as pessoas estão mais se desviando na igreja do que seguindo o caminho de Deus. E essa pessoa diz, não, mas Deus vai ter piedade. Deus já teve piedade. Ele tem piedade. Mas se eu continuar dizendo que aqui está azul em vez de vermelho, como é que ele vai ter piedade? É que nem, por exemplo, sabe que o fogo eterno, esse banco ele é de madeira, né? E Deus diz para mim, não senta aqui que eu vou queimar esse banco. Não, mas eu não quero sair daqui, eu quero ficar sentado ali. O que vai acontecer comigo? Eu vou queimar ali. Vai queimar junto. Eu vou queimar junto. Que muitos falaram assim, mas Deus que tirou o bem e o mal, né? Aí eu falo, não, Deus não criou o bem e o mal, mas Deus criou o ser humano desde os anjos, né? Com possibilidade, né, de escolha. Livres. Livre, Para poder escolher. A mesma coisa, Deus não quer que a gente seja um robozinho, se que Jesus quer que a gente ame. Que eu faça as coisas à vontade de Deus porque eu amo a Jesus. Se eu quero guardar os 10 mandamentos para me salvar, eu já estou perdido. Mas se eu guardo os mandamentos porque eu amo Jesus, aí eu estou salvo. Até quando eu entrei na igreja, eu achei bem confuso isso, né? Afinal de contas, tem que guardar os 10 mandamentos ou não precisa? Se guardar, não salva. Que confusão, né? Daí eu pensei, que igreja mais confusa que eu fui procurar, né? Mas hoje eu entendo bem. Se eu amo a Jesus, eu guardo os mandamentos dele. A mesma coisa o casal, né? Se ama a esposa, não vai sair por aí traindo com o outro. E a mesma coisa a esposa. Se ela ama o marido, não vai sair por aí traindo com o outro. Tipo assim, nós somos salvos não pelas obras, mas para boas obras. Para boas obras, exatamente. Nós somos salvos para boas obras. Para fazer o bem. Se a gente recolhe dinheiro para recolta para se salvar, já estão perdidos. Agora, se a gente recolhe porque amamos a Deus e amamos as pessoas, é como se ganhasse um ponto para nós, né? E vamos ganhando umas estrelinhas lá. A coroa vai ter estrelinhas, né? Então é isso, é só isso. Agora, se eu digo que eu amo a Deus e não faço nada do que Deus me pede, o que a Bíblia diz? Eu sou um mentiroso. Só isso. Né? E outro texto que eu acho interessante, a Bíblia também fala que todas as obras vão aparecer no tribunal, seja as boas, seja as maus, até as que estão escondidas. Quer dizer, as obras vão aparecer. Exatamente. E desde 1844 já está acontecendo isso. Tá? Pode ser que o meu nome ou o teu esteja perto de passar. Aquele que cometeu o pecado contra o Espírito Santo já passou o nome dele, mesmo ele estando vivo. Né? Um irmão, uma vez que nasceu na igreja, me disse que Deus perdoa o pecado pelo Espírito Santo. Aí eu falei para ele, me mostra na Bíblia isso. Aí ele não achou, porque não existe. Quando você cometeu, quando continuar dizendo não é vermelho, você
lá, quem sabe eu troquei as cores agora, né? Mas, ao contrário daquilo que está na Bíblia, vai chegar um momento que eu vou acreditar nisso. Aí o Espírito Santo não consegue, não é porque Deus não quer me salvar, é que eu não vou escutar mais. Simplesmente eu não vou escutar mais. Minha mente está fechada. E é por isso que Deus não consegue salvar quem comete o pecado contra o Espírito Santo. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, descerei semelhante ao Altíssimo. O que Satanás falou para Eva antes de comer lá? Certamente não por nós, sereis que nem Deus. Exatamente. E é a mesma coisa hoje. Eu sou o líder da igreja, não sei quem é que é o líder, eu sou o líder da igreja, daí hoje em diante vamos botar foto. Mas a Bíblia diz que não é para colocar. Mas se eu colocar, Satanás me colocou, eu vou fazer uma coisa diferente, vou atrair os jovens para dentro da igreja. Aí vai ser bom. Que nem Saul, que deveria esperar Samuel vir para fazer o sacrifício, né? No caso ali, eu acho que era para matar tudo, né? Não, eu não vou matar tudo. Vou fazer um sacrifício para Deus. Mas Deus disse que é para matar tudo. A mesma história de, por exemplo, de Caim e Abel. Abel pegou lá a ovelhinha sem esforço, Caim levou uma baita, uma melancia, 30 quilos, quem sabe, né? Nas costas, judiou para o mundo, para as pessoas. Caim deu uma oferta muito melhor do que Abel. Se esforçou mais. Vocês percebem isso? Então, cuidado quando as pessoas te elogiam. Conversem com Deus para ver se realmente tu está fazendo certo. Eu poderia chegar aqui e falar que vocês são tudo perfeitos, Juliana. Sabe, o irmão que ama é aquele que chega para ti. Eu não sei se tu fez uma coisa errada, tá? Estou olhando para ti. E eu chegar para ti e dizer, tu está fazendo isso errado, isso, aquilo. Se eu faço isso contigo, é porque eu amo. É isso que a Bíblia nos mostra. Agora, aí tu faz coisa errada, eu me encontro contigo no sábado, na igreja, tudo. Que maravilha, não sei o quê. Eu amo mesmo. Aí eu não estou fazendo aquilo que Deus me manda na Bíblia, que eu tenho que alertar o irmão. Agora, se eu falar isso para ti, pode acontecer duas coisas. Normalmente eu vou falar primeiro. Ela fica brava comigo e nunca mais fala comigo. Esse é o normal. Mas se realmente é uma pessoa cristã, tem um coração em Deus, ela vai vir e orar comigo e agradecer. E a mesma coisa eu devo fazer quando alguém vem e me diz que eu estou fazendo uma coisa errada. E olha que Deus usa até um romano às vezes para fazer isso. Eu tinha uma funcionária que hoje está morando lá acho que é na Holanda ou na Inglaterra, não me lembro mais. Esses dias eu estava até conversando com ela. Ela é uma católica que não vai na igreja. Lá de vez em quando, né? Tem sempre a mesma musiquinha, Feliz Natal no final do ano. Né? E eu tenho uma empresa, né? E faço um sistema de computadores. E ela me falou de um negócio lá, tu não está fazendo certo, isso está errado. E eu era adventista, ela é uma católica desviada. E eu tive que agradecer a ela, que realmente eu estava fazendo uma coisa errada. Não estava fazendo de acordo. E olha só, pegou uma pessoa que tem, quem sabe... A pessoa tem princípio de caráter. Exatamente, quem sabe tem 0,01% de conhecimento da Bíblia do que eu, comparando assim. Mas Deus usou ela para me alertar que eu estava fazendo errado. Agora eu pergunto, eu fiquei bravo? Primeiro a gente fica assim, né? Quem é essa pessoa? Mas se a gente quer crescer e quer ir para o céu, a gente tem que, às vezes, falar um pouco menos e também ouvir um pouco mais. Né? Por isso que Deus deu 2 orelhas, né? E uma boca só, né? Mas vocês perceberam que a gente mais fala do que ouve? A gente mais fala do que ouve.
É uma coisa para si. A gente Deus fala lá em Provérbios, né? Feliz é aquele que aceita a repreensão e tolo aquele que não aceita. E é tolo aquele que não aceita. Tu eras querubim da guarda ungida e estabeleci e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras tu nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou o quê? Iniquidade. Um desses anjos aqui era ele. Tem o texto na Bíblia que diz que um desses era ele. Por que ele tem tanto ódio dos 10 mandamentos? Ele conhece isso muito melhor que nós. Ele conhece os 10 mandamentos. Morou lá em cima, não? Uma outra coisa que ele fazia lá no céu, ele era, sabe o quê? Regente da música. Vocês perceberam como as pessoas se perdem por causa da música? Eu sempre digo que a sertaneja eles criaram para tu ir no bar para tu tomar cerveja. Porque é uma choradeira só. Nossa, está sempre com um problema. Acho que tem que ler aquele livrinho várias vezes hoje. Tem umas bonitas. Eu gosto mais daquelas rancheiras, aquelas antigas, sabe? Que fala da natureza, dos animais. Agora tem um que fala também do rock, né? O rock, a bateria, eu vou falar diretamente da bateria. Porque como nós estamos falando da iniquidade, a bateria, ela surgiu dos tambores lá da África. Não é para denegrir a África nem nada. Mas um dos filhos de Noé, que é Cã, ele foi para esse lado. Tem até uns pregadores falando ao contrário, mas biblicamente é isso aí, o cara está enganado. Bem enganado porque ele quer ajeitar as coisas. E dali, por isso que tem esse negócio de voodoo, essas coisas, tudo isso veio de lá. E com os escravos, que é errado, veio toda essa cultura também para o Brasil. O negócio da mãe, essas macumbas, essas coisas, isso veio tudo de lá. Porque Cã, ele se afastou de Deus. E os tambores eram usados, eles usavam, não sei quantas pessoas, que eu não me lembro mais, para tu receber os espíritos. Eu tenho um vídeo que os caras do candomblé, eles até falam que eles usam os tambores para atrair os espíritos, né? Só que para fazer isso, tu precisa de tantas pessoas. E com a bateria, uma pessoa só consegue invocar o nome. Porque a bateria são múltiplos, né? Então, cuidado com a bateria. É bonita a batida? É. Mas toda vez que uma música, até dentro da igreja, que tu começa a fazer assim, não é de Deus. Aquela música que te faz pensar que tu é pecador, que tu precisa de Deus, que tu precisa de um Salvador, que Deus quer um culto racional, Ele não quer um culto emocional. Essa é de Deus. Todo aquele que te leva, essa veio de Deus. E aquela que te faz balançar o corpício, não é de Deus. Ah, mas Davi dançou. Dançou? Dançou. Mas se você estudar bem essa dança, vai ver que é bem diferente das danças que nós temos hoje. Eu tenho até uma pregação sobre isso, que um dia eu vou pregar com vocês. Mas é só um alerta. O inimigo está usando a bateria para nos desviar do caminho. A gente usa ela diferente, alguns cantores dizem. Continua sendo a bateria. É que nem a droga. Quanto de cocaína eu posso usar? É a mesma coisa. O efeito do rock na mente da pessoa é o mesmo da cocaína. Ah, mas se eu usar só um pouquinho. Tá, mas quantos cigarros de maconha eu tenho que fumar para lhe fazer mal para mim? Então, cuidado com isso. E porque esse homem ali, ele era o regente lá do céu. Ele conhece música. Ele está usando a música para desviar os jovens. Desviar todos. Porque o que ele quer? Ele está no final do tempo que resta aqui na terra.
É que nem o cara que está na guerra, tem 30 soldados ali, ele tem uma granada. Eu vou morrer, mas vou levar os 30. E assim o inimigo está pensando. E vocês perceberam como ele está já colocando as mangueiras fora, está cada vez mais poderoso? Cara, isso até me arrepia. Porque isso é um mal mesmo. Até estão botando queriam botar uma estátua ali perto, né? Imagina? Então ele já não é mais feio falar disso. Eles querem botar até estátua. Bom, esse texto particular, ele é a multiplicação dos pecados, porque um pecado ele nos leva ao outro. Esse é o resultado desse texto. Um pecado sempre leva ao outro. E assim vai aumentando, né, a nossa iniquidade. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Ah, me olhando no espelho, me achei muito bonito. Mas hoje eu olhei no espelho e estava elegante. Rompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis que te pus para ti contemplar. É isso, né? É que aqui fica para que pode. Satanás é o originador do pecado. E o que ele consegue atingir a Deus lá no céu? Não, ele não consegue. O que ele faz? Os filhos dele. Atinge os filhos dele. Que nem tu tem esse menino, né? Se o teu inimigo não consegue atingir tu e o pai dele, o que ele faz? Ele tenta atingir. E o inimigo ele é tão cruel, a família bonita vai na igreja todo sábado de manhã e não consegue fazer o pai e a mãe guardar os 10 mandamentos do sábado. O que ele faz? Ele começa a mexer na família. Quem sabe ele manda uma mulher bonita para o pai, ou manda um homem bonito para a mulher, porque uma família destruída é muito mais fácil. Vocês sabem disso? Uma família destruída é muito mais fácil de enganar. Por isso que as duas coisas que o inimigo mais ataca é o sábado e a família. Porque foram criados antes do pecado. E como hoje em dia, né? Até nós estávamos olhando uma casa para comprar, né? E a corretora dizia, não, é um casal que está se separando. Daí a outra casa, é um casal que está se separando, tem que dividir os bens. Eu falei, mas está todo mundo se separando. Está assim as coisas. É até um jovem ali, ele tem 22 anos que ela estava me contando, e a menina tem 18. Aí ele ganhou uma herança dos pais. Mas ela só casou para ficar com a metade da herança. E agora ele está jogando tudo fora para se livrar da mulher. Ganância, né? A vontade de ter dinheiro. Não tem Deus no coração. Eu sempre digo que o governo tem essa meta, né? Nós temos que dar educação para o povo ser educado. Não adianta dar educação, você vai criar um marginal, mas perfeito. Profissional, né? Por exemplo, se tu jogar um livro de matemática na cadeia, o que acontece? Eles vão aprender a fazer cálculo para roubar melhor. Se tu jogar um livro de karatê, vão aprender a lutar. Agora, se tu joga uma Bíblia no meio, o que acontece? As pessoas mudam. Elas seguem outro caminho. Por isso que eu sempre digo que falta para o povo é Deus. Não é curso. Ler e escrever sim, para poder ler a Bíblia, né? Primeiro, aí depois sim, depois tu aprende matemática, ou outras coisas, né? Então, querubim da guarda, por isso que tem aquela imagem ali, é um deles, né? Então, depois do pecado, antes do pecado, era a morada de Deus e era usado para adoração, e ali surgiu o pecado. Depois, eu achei bem estranha essa palavra, soteriológica, é isso, né? Aí ela se tornou a doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo. Pode continuar. Local de
julgamento, fonte de auxílio, centro de uma batalha cósmica. Então, local de julgamento. O que acontecia uma vez por ano lá nos judeus? Tinha o dia da expiação, dia do juízo. Né? Muitas pessoas da nossa igreja não sabem por que nós não usamos joias. Eu vou explicar para vocês. Nesse dia que acontecia o julgamento, as pessoas começavam a usar roupas simples, né? Tiravam todas as suas joias, confessavam os seus pecados, porque nesse dia o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e se alguém tivesse pecado naquele dia, ele morria. E o sumo sacerdote, se ele também tivesse alguma coisa, também morria. Por isso que ele tinha sininhos nele, uma corda, porque só o sumo sacerdote podia entrar dentro. E quando o sininho parava, eles puxavam ele para fora. Imagina aqui. Eu te ver que é santos. Para vocês verem como o pecado, ele não é tão bonito assim como aparece. O pecado não é bonito, não. Nem um pouquinho. É outra coisa, fonte de auxílio. Quem está lá? O nosso advogado. Se a gente pede perdão para os nossos pecados, ele nos perdoa. Ele diz para Deus, foi por causa deles que eu morri lá. E o outro é o centro de uma batalha cósmica de Satanás e Cristo. E nós estamos no meio. Ellen White até fala que se a gente visse a batalha ao nosso redor, a gente desmaiaria de terror. Eu não estou falando isso para vocês ficar com medo. Quem está com Jesus não precisa ter medo. É só confiar em Jesus. Nós temos que ter medo quando a gente ouve aquela vozinha de Satanás. A mãe sempre dizia que tinha um anjinho bom de um lado e um anjinho mau do outro lado. Um dizia para mim fazer arte, o outro dizia para não fazer arte. E olha, é o resumo. O anjo mau está sempre no nosso ouvido, faz isso, faz aquilo. E o anjo bom sempre diz, não faz isso, é errado. Esse é o Espírito Santo nos dizendo, esse é o caminho, não é aquele. Né? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se de Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados. Agora vou dar um help, que nós já estamos atrasados, é 1h30. Hoje de manhã eu olhei, pensei assim, não posso me alongar, porque quando tu vê... Mas é interessante, daí podemos ficar até de noite ainda. Quando começar a dar fome... Daí nós vamos... Achar um lugar para... daí vamos na casa de alguém. daí vamos... Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás. Entre eles apresentar-se perante o Senhor. Porque ele se adonou da terra. Ele era o dono da terra. E não tinha como se safar disso. Por isso que tinha o sacrifício das ovelhinhas, né? Que hoje eu não entendo. Mas todos eles apontavam para onde? Para Cristo. Então as pessoas do Velho Testamento se salvam por causa de Cristo. E as do Novo Testamento também se salvam por causa de Cristo. Entendeu? Só que nós somos... Como é que eu vou dizer a palavra? Privilegiados. Privilegiados. Porque a gente viu toda a história já acontecer, só falta o quê para acontecer? A volta de Jesus. E ele está próximo. Pode ser hoje para mim, se eu morrer. Não quer dizer que eu vou para o céu hoje, mas quer dizer que quando eu abrir os olhos de novo, Jesus está voltando. Outro privilégio também, nós não precisamos mais sacrificar animais quando a gente peca. Exatamente. Antes de Jesus tinha que fazer isso, né? Então, certa parte é um privilégio. É um privilégio.
Hoje a gente só precisa se ajoelhar e pedir perdão. Alguns até pensam assim, não, mas depois eu peço perdão. O que vocês acham disso? Eu faço errado, né? Vou passar a perna em dia lá num negócio lá, depois eu peço perdão. Só que daí, com o tempo, o que acontece? Isso não é mais errado. Cuidado, pode ser que a gente não dê tempo para pedir perdão também, né? Ser humano, como ele foi envolvido? Isso é para nós pensar para o próximo capítulo. Próxima lição. Como o ser humano foi envolvido? Então, para a gente pensar hoje, pegar o resto do sábado e pensar, o pecado não é bonito. Ele é feio, muito feio. Tanto que Jesus, se vocês olharam aquele filme, né, A Paixão de Cristo, é muito triste o que ele sofreu. Aqueles pregos, os cravos na cabeça. Tudo isso por causa de mim e por causa de você. E diz que ele morreu de tristeza, não por causa das outras, porque ele viu todos os pecados, inclusive os nossos. Ele viu todos. Aquela vez que eu roubei uma bolinha do meu amiguinho, eu lembro disso. Minha mãe me obrigou a devolver, que vergonha, mas foi muito bom. Eu devolvi. A outra vez que eu roubei o dinheiro da minha prima, abri a carteira, tinha dinheiro lá, eu peguei um pouco para mim, tinha um monte, né? Aí no outro dia, tive que devolver também. Por isso que hoje nós temos que estar atentos com os nossos filhos também. Me lembro que a Ana era bem pequenininha uma vez, fomos no mercado lá em Buti, aí chegamos em casa, eu também peguei uma coisinha lá para mim, um chocolate. Aí fomos lá devolver e a mulher, dona, não, mas não precisava, rapaz, é só um chocolate. Não, precisa. Hoje é um chocolate, amanhã vai ser o quê? O celular do amiguinho. Teve até um videozinho na Novo Tempo, que eu achei muito, muito bom. Pena que eles não colocam mais, pelo menos eu não vi mais. Que o pai sempre pegava a caneta e botava no bolso, assinava uma coisa, botava no bolso e levava embora. Em vários lugares. Aí o menino perguntou, eles eram cristãos, né? É só uma caneta, pai. A caneta, não, é só uma caneta, pai. Aí um dia ele pegou no colega, celular. Da onde tem o celular? Rapaz, é só um celular. E assim vai subindo nos degraus, né? Depois vai um carro, depois vai cocaína, e vai indo, assaltante de banco. Eu me lembro quando eu morei num bairro bem perigoso lá em Novo Hamburgo, chamado Santo Afonso. Cuidado quando tem o nome de santo no bairro, lá e não tem nada de santo. E nós tínhamos uns vizinhos lá que era assaltante de banco. Aí de tarde eu ia trabalhar, todos nós íamos trabalhar e a mãe ficava brava sempre. É uma pouca vergonha, eles ali tomando cerveja e vocês têm que sair para trabalhar. E eu me lembro até hoje, eu disse, não te preocupa mãe, isso não vai durar muito. Não durou nem um ano. Uns foram presos e outros foram mortos. Às vezes a gente fica tentado, né? O cara é ladrão, nunca é preso, né? E assim por diante, a gente fica meio assim, sabe? Até no mundo parece que a injustiça prospera, né? E as coisas certas não. Eu acho que logo eles vão nos prender porque a gente não vota. Tá? O nosso mundo está indo assim. O certo deixou de ser certo e o errado se tornou certo. Está bem complicado, por isso que a gente precisa muito de Jesus. Muito. A gente se apegar nele. Vamos finalizar cantando o hino. Deixa eu fazer uma perguntinha que eu fico meio dúvida, não sei se eu tenho entendimento certo, de Romanos 1,25, né? Que fala que trocaram a verdade de mentira, adorando criatura no lugar do Criador. Eu entendo que o dia da adoração que nós entendemos não é sábado, então quer dizer, acho que o domingo o inimigo está colocando como que ele quer ser adorado, né? Assim? É o dia do homem. Então, mais importa adorar a Deus do que os homens. É a mesma coisa que, digamos que eu sou um pastor, né, e começa a dizer que é o domingo. Mesmo eu sendo pastor, eu não tenho essa autoridade, entendeu? Nenhum.
pastor tem essa autoridade de dizer. Então, se o pastor da tua igreja diz que é assim e a Bíblia diz ao contrário, é a Bíblia que vale, não a palavra dele. Na verdade, uma criatura. É, exatamente. A criatura seria os seres humanos. Obedecer é melhor. Vamos nos colocar de pé. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício. Deus só quer obediência. Que a gente possa ter isso em mente, né? Vamos orar. Obrigado, nosso querido e bondoso Deus. Primeiramente pela vida que o Senhor nos deu, pela oportunidade de podermos nos reunir na tua casa, nesse sábado lindo, para poder aprender mais sobre a tua Santa Palavra. Mas, querido Deus, ajuda-nos a entender a tua palavra e também a obedecer a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui presente, a cada família representada, aqueles irmãos que não puderem, aqueles que vão assistir depois também pela internet. Que o Senhor possa abençoar cada um. E também abençoe essa cidade. Temos também as eleições esse ano. Que o Senhor possa guiá-las e a pessoa que entrar no poder, que possa ser bom para a cidade, que faça bons projetos, mas principalmente para que possamos ter a paz para pregar o Evangelho. Amém. E que também mais pessoas aqui dessa cidade e de outros lugares possam juntos aprender a tua palavra, encontrar a verdade e assim nos preparar para em breve te encontrar. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos leve em segurança para nossas casas e também abençoe o alimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém.